Vai ser outro também. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Olhe para a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, cumprimente seu irmão. Diga, meu irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Estou feliz de estar aqui com você esta noite. Cumprimente seu irmão. Aleluia. Olhe para um lado e para o outro. A igreja do Senhor está cheia, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Queridos, eu queria falar sobre algo nessa noite, uma noite especial, né? Que realmente muita gente não entende. Muita gente não entende porque o diabo gasta tanto tempo fazendo intrigas, né? Porque em Provérbios 6, Deus diz assim, que 7 coisas a sua alma abomina, mas 6 coisas a sua alma abomina, mas a 7ª, a sua alma odeia, mas a 7ª ele abomina. E o que é que ele abomina? Que entre as 6 coisas que ele não gosta, inclusive está matar um inocente, tirar a vida de um inocente. O que poderia ser pior que isso? E Deus fala, aquele que semeia contenda entre irmãos. Aquilo é o que Deus abomina. E nós não entendemos. Porque muita gente pensa, o diabo faz isso, ele separa o marido da mulher, ele faz discussão em casa, ele faz o filho quebrar o pau com o pai com o filho, divide sociedade, divide as pessoas na igreja, faz a gente brigar com o nosso líder com os filhos espirituais, porque ele é mau, né? O diabo é mau, é por isso que ele faz isso, e não é, queridos. Há um grande segredo, há uma lei, que é a lei da concordância. A concordância é um tipo de unidade mais profundo ainda, né? Muitas vezes é aquilo, o fulano, eu confio no meu pastor, eu confio no fulano, ele está pedindo para me apoiar essa causa, ele está pedindo para me votar nessa pessoa, eu vou fazer isso, porque eu confio nele. Isso é um tipo de unidade, tá certo? Isso é um tipo de unidade. Mas há algo mais profundo que isso, que é quando você faz algo, não só por obedecer, mas por concordância, porque você está concordando em fé, né? Às vezes a gente pede uma oração, irmãos, poxa, ora por isso, concorda em fé comigo aí, e muita gente não entende o poder que isso tem, mas o diabo entende. E é por isso que tem muitos irmãos na igreja que não entendem, irmãs, tá certo? Que a pessoa pensa até assim, eu acho que esse meu marido está em pecado mesmo. Porque não é possível. O irmão fulano, eu conheço, trabalha com a mesma coisa que ele, já deu a volta por cima, está uma benção. Tem carro, tem isso, tem aquilo, e o meu marido ainda não tem. Eu vejo ele vender as coisas, não é abençoado. O que falta na vida dessa pessoa? Porque na vida desse lar não tem concordância, não tem unidade de propósito. É aquela mulher que vê o marido, não deixa nem o marido acabar de falar, já está dizendo assim, isso não vai dar certo, esse trabalho não vai dar certo, essa coisa eu não vou te apoiar. E aquela família que nunca há concordância, nunca uma pessoa concorda com a outra, ajuda, pede, oh meu Deus, eu não entendo nada disso que o meu marido está querendo fazer, mas o Senhor botou no coração dele, me capacita. É essa unidade, na verdade, que gera poder. Essa unidade que gera poder. Quando você está ligado em espírito,
espírito. Aqui no livro de Mateus, capítulo 18, Mateus, capítulo 18, versículo 19 e 20, eu vou abrir essa mensagem com esse trecho e vou fechar ela com ele. Né? O Senhor Jesus diretamente fala assim: em verdade também vos digo, que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, está escrito isso aí na sua Bíblia, irmão? Se dois de vocês que estão na terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, em unidade, ali estou eu no meio deles. Olha que palavra forte. Jesus está dizendo assim: tudo que duas pessoas ou três concordarem sobre a terra, em meu nome, o meu Pai lhe dará. Ele terá, aquilo vai dar certo. Qualquer coisa, aqui é um cheque em branco. Jesus está dizendo simplesmente assim: olha, se o que você fizer tiver bênção, tiver concordância, tiver unidade, vai dar certo. Agora, se tiver desconfiança... Agora, irmão, você entende por que o diabo quer ver você quebrando o pau em casa com a tua mulher, com o teu marido? Você entende por que ele quer que você discorde do teu líder, do teu pastor, dos movimentos que se faz na igreja? Você entende por que ele quer que você quebre o pau com o teu sócio, ou que o marido fale uma coisa na empresa e a mulher chega à tarde e fala outra? Ou no lar? Você entende por que o diabo não quer que haja concordância entre a família no lar? Porque simplesmente, quando não há concordância sobre algo, nada acontece. E aquela pessoa que muitas vezes está na igreja, a mulher já está até desconfiando: não é possível. Se meu marido está aprontando, todo mundo já está dando a volta por cima, eu estou vendo os irmãos testemunhando, ele nunca... Por quê? Não há concordância. É uma casa que não tem unidade, não tem concordância, não tem o mesmo espírito. O que a palavra de Deus diz quanto à igreja? Que a igreja é como um corpo, com vários membros, né? Que o Senhor é o ligamento desse corpo, e que a cabeça não pode dizer para o pé: eu não preciso de ti. Que a orelha não pode dizer para o dedinho, o mindinho: eu não preciso de ti. Querido, você quer entender isso? Pega um martelo e senta ali na beira do teu dedo. É só o teu dedinho que vai sentir dor? Todo o teu corpo vai sentir dor. Todo o teu corpo. A desunião, a falta de concordância é assim. Quando um líder não se entende com o outro, quando há facções dentro da igreja. O que é facções, pastor? Grupinhos. Quando há disse-me-disse, quando há discordância no lar, quando o marido nem acaba de dizer uma palavra, a mulher já está resmungando. Quando, queridos, Deus me deu uma palavra nesse congresso jovem, tremenda, né? Mas eu só quero dar uma coisa para você pensar, porque nós estamos no tempo do fim, não tenha dúvida disso. Não tenha. Tudo que envolve família, Deus, paternidade, está sendo desconstruído por essa globalização
que está preparando o caminho para o anticristo. Por que isso está acontecendo? Porque hoje, uma pessoa que diz, mãe, é mamãezado, por que as pessoas atacam a família? Porque esses grupos querem exterminar com a igreja, com a família, essas doutrinas que estão surgindo. Porque para Jesus vir à terra, e para ele voltar a segunda vez, vai ter que haver restauração entre pais e filhos. É por isso que muitos aqui adultos não entendem. Quantos pais estão chegando, agora esses meninos acham que sabem mais que a gente. Porque entenderam isso, tem mais estudo que a gente, não sei o quê. Quantos pais estão chegando comigo e falando isso? E cada vez mais, né? Os pais e filhos têm se afastado, têm brigado, têm vivido uma rotina diferente. Por quê? Para Jesus voltar, vir à terra a primeira vez, João Batista teve que vir preparar o coração dos pais aos filhos, unir. Aí Jesus pôde vir. Para o anticristo vir, é o contrário que está acontecendo. O anticristo vai vir antes de Jesus. O que está sendo, o que está acontecendo? Está havendo uma desconstrução da paternidade, do moral, da família. Então está havendo essa desconstrução para o anticristo vir. Jesus vai voltar, a Bíblia diz que quando a igreja, muitos se desviariam nesse tempo, abandonariam a sua fé, mas também muitos seriam apaixonados por Jesus, uma multidão inumerável de pessoas aceitariam Jesus e seguiriam a ele, andando em santidade no meio de uma geração pecaminosa, né? Mas Jesus falou, isso ainda não é o fim vai ser quando toda a terra ouvir falar do meu nome, do nome de Jesus. Então, o que está faltando? Através da internet, até o Oriente Médio está sendo bombardeado com o Evangelho. Mas ainda existe alguns países muito radicais que nem a internet lá é permitida para todos. As pessoas só assistem o que aqueles ditadores querem que elas assistam. São coisas bloqueadas. Esses demônios, vou dizer assim, são que estão impedindo hoje a segunda vinda de Jesus. Porque, se você vê as profecias bíblicas, a única coisa que está faltando se cumprir é todo mundo ouvir a palavra de Deus. Até essa questão de pandemia mundial começou agora. Teve bastante tempo, várias doenças, né, como sarampo, ebola e coisas, mas que não acontecia como aconteceu com o Covid-19, que afetou o mundo inteiro no mesmo momento, no mesmo instante. Isso diz na Bíblia. Jesus diz, olha, quando isso acontecer, terremoto, tufão, gafanhoto, nuvem negra, está no início do fim, mas ainda não é o fim. Quando o pai começar a matar filho, isso já está acontecendo há muito tempo, filho mata pai. Houver a desconstrução da família, da autoridade. Hoje é normal o menino não chama mais cara para o pai, fulano, é pai dele, ele não chama mais senhor, pai. Não chama. Então está havendo uma desconstrução, as crianças não tomam mais a bênção na maioria dos lares hoje. As pessoas que são criadas, é impossível eu passasse por um avô meu, por a benção avó. Hoje tem criança que nem sabe o que é isso. Então está havendo uma desconstrução para a chegada do anticristo, para o reinado do anticristo. E vai ter que haver um avivamento global também, né? Da paternidade, é o que Deus está revelando para vários pastores no mundo inteiro.
Eu mandei um vídeo essa semana, não sei quantos assistiram, das estatísticas de uma criança criada sem pai. Né? De uma pessoa sem pai. O que é o flagelo que acontece na vida de um ser humano? Então, isso que está acontecendo é o sistema do anticristo sendo implantado. Para que ele reine, precisa desconstruir a família. Para que Jesus volte a segunda vez, a igreja do Senhor vai ter que se levantar para fortalecer a união de pais e filhos, a paternidade. Essa é a guerra do momento. Como a igreja vai ter vitória? Através da unidade, dessa concordância, de estarmos unidos e juntos, priorizando acima de tudo a obra do Senhor. Como foi? As pessoas iam para o deserto. Hoje a igreja do Senhor é a voz que clama no deserto. Aleluia, está preparando o caminho do Senhor. Entendeu? Então, Jesus foi bem claro aqui. Se vocês estão em concordância, se o marido e a mulher na família, se a igreja está em concordância, se as pessoas não trabalham, por mais que a empresa esteja passando crise, num momento desse difícil, mas aquela família está unida. Então, tudo que vocês desejam, o Pai vai dar para vocês, porque vocês estão em unidade. Agora a palavra também, agora se tu pensar assim, o meu Deus demora, e tu começar a espancar teu irmão, brigar com teu irmão, beijar o teu irmão, irá contra o teu irmão, aí virá o teu Senhor quando tu não espera. Não é isso? Aqui no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 25. Desculpa, Mateus 3:23 primeiro. Mateus 3:23. Então, convocando Jesus, lhes disse por meio de parábolas, de histórias: como pode Satanás expelir a Satanás? Porque Jesus curou e disseram que ele curava em nome do Deus Ebu. E Jesus disse: como Satanás pode expulsar Satanás? Né? Se um reino, agora, essa é a lei, esse é o princípio. Jesus vai falar o princípio, tá certo? Da lei da concordância. Ele vai dizer: se um reino estiver dividido contra si mesmo, se tu, marido e mulher, estiver dividido contra vocês mesmos, tu, mulher, chama o teu marido de não vai dar certo, de caso irrecuperado. É isso que está escrito aqui, né? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Não pode. O cara pode ser o mais trabalhador do mundo. Quando meu pai começou a ir para a casa do Senhor, começou a aceitar Jesus, eu tinha dito: um dia que o meu pai mudar, se o meu pai mudar, eu creio que Deus existe, eu vou aceitar Jesus. Eu tinha uma criação de bicho imensa que eu vendia para pet, marreco, ganso e várias outras coisas. E eu era uma pessoa forte. Eu era uma das pessoas que mais vendiam isso novo, molecote. Coisas para pet. Mas nunca queria dar meu dízimo e minha oferta. E o pastor estava da igreja que o papai estava frequentando, estava fazendo aliança para comprar o terreno da igreja, para construir a igreja. E eu era um dos infiéis. Não por causa dos meus pais, que sempre pregaram a palavra e sempre me disseram a verdade. Um dia eu cheguei da escola, almocei,
quando eu fui lá para trás cuidar dos meus bichos, todos estavam doentes. É uma doença que dá muito impacto quando ele está num ambiente de muita lama, que o pé dele fica aleijado e ele fica com o peito dele no chão. Ele fica definhando assim até morrer. Então, todos os meus bichos estavam naquela situação. Eu me lembrei hoje disso, Deus estava meditando que hoje é o aniversário da apóstola Margarete. E a apóstola Margarete é uma pessoa muito fundamental na minha vida. Porque ela é a pessoa mais forte da minha vida hoje, de maneira espiritual, porque várias vezes eu quis chutar o pau da barraca e não fiz isso por causa da força dela. Dela ser uma mãe que nunca passou a mão na nossa cabeça, mas sempre nos ensinou a verdade. Mãe, olha, os bichos estão morrendo. Ela disse, sabe o que é isso, meu filho? Você é um infiel a Deus. Por causa de pessoas como você, a igreja está passando necessidade. A igreja não tem condições de pagar o aluguel. A igreja não tem condições de sustentar os seus obreiros. A igreja não tem condições de ter um tempo próprio por causa de pessoas como você. Minha mãe falou aquilo, porque ela me ama. Naquele momento eu me ajoelhei ali, no meio daqueles frangos, daqueles patos, e disse, Deus, se o Senhor curar os meus bichos, eu vou dar metade disso para o Senhor, para construir a tua igreja, para pagar tudo que é dízimo que eu tenho roubado do Senhor, tudo que é oferta. Porque meu pai sempre foi dizimista e ofertante. Muitos pensam, o apóstolo Eli fala isso porque hoje ele é apóstolo, ele é pastor. Não. Meu pai era novo convertido. Ele deu uma casa no Lago Azul para a igreja, para construir a igreja. Papai sempre foi dizimista e ofertante, 10%, sempre todo o salário dele, 10% de dízimo e 10% do mesmo valor de dízimo de oferta. Ele sempre entendeu isso na Bíblia, que Jesus falou que a nossa justiça deve exceder dos fariseus. E a justiça dos fariseus era tirar o dízimo até das pequenas coisas. Eu me ajoelhei ali, pedi perdão para Deus. E disse, se Deus salvasse meus bichos, eu ia dar metade. Entrei em concordância com o que o meu pai pensava, com o que a minha mãe pregava, com o que o meu pastor pregava. Naquele momento, eu não dei remédio para aqueles bichos. Eu não orei, mesmo porque eu era um cara carnal, que nem sabia fazer isso. Eu só fiz essa aliança, orei para Deus e disse, se o Senhor curar meus bichos, 50% deles, eu vou vender e vou ofertar para o Senhor na tua casa. 2 horas depois, quando eu me acordei, pensando que eu ia limpar um monte de bicho morto, não tinha um animal doente. A mamãe pegou, sempre teve aqueles panelão, a gente foi matando animal por animal. Eu era bom de venda, sempre fui, vendia aquilo tudinho. E dei na mão do pastor, como o Isan fez ali agora. Meu pastor está aqui. Meu dízimo, minha oferta, metade de tudo que eu tinha, está nas suas mãos. Papai ia se mudar dali, do Júlia Cefé, desse sítio. E eu estava pensando assim, bom, eu acho que o que eu tenho aqui vale 3.500 cruzeiros. Chegou um senhor, era lá atrás do Aurá, lá perto do lixão. Um lugar até de desova na época, muita gente estava saindo de lá por causa que era muito perigoso. Várias vezes o papai vinha da igreja à noite, ele era novo convertido e tentaram emboscar a gente ali,
naquela estrada, quem vai para o lixão do Orá. E de repente parou um senhor num carro. Ele disse: olha, menino, vem cá, de quem é isso aí? Ele disse: é meu. Disse: é teu isso aí? Tu está brincando, é meu. Disse: poxa, só animal bonito. Eu tenho várias lojas, tenho uma perto do terminal rodoviário, tenho lojas em Paragomina, tenho loja em Barcarena, tenho loja não sei aonde. Eu quero te fazer uma proposta, eu quero comprar toda essa tua criação. Eu com aquele valor de 3.500 na cabeça. Eu disse: qual é a sua proposta? Ele disse: se você me vender tudinho, eu lhe dou 5.000 cruzeiros. Deus sempre te dá mais do que você pede, quando você está em concordância. A concordância é mais poderosa do que a simples união por uma obediência. É quando você concorda, você está em espírito, você está de coração. É por isso que a palavra diz que nós temos que ser um, nós temos que concordar em fé. E é isso que o Senhor está dizendo aqui. Se um reino tiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa, quantos aqui vêm com a mesma Bíblia, mas tem uns aqui que estão até de mal? Já pensou um marido de mal com uma mulher? Já pensou teus filhos vendo isso, você todo o tempo brigando, e você desunido com a tua esposa, e a tua esposa com você? Isso é triste. E Jesus está dizendo: se uma casa tiver dividida, versículo 25 diz, se uma casa tiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Jesus estava falando aqui de uma lei espiritual. Ele estava dizendo: olha, se não houver concordância entre a ovelha e o pastor, se não houver concordância entre o marido e mulher, pai e filho, mãe e filha, pais e filhos, se não houver concordância entre a visão empresarial de dois sócios, se não houver concordância, não vai para frente. Não é aquilo: eu estou aqui escorado porque hoje eu não tenho dinheiro, amanhã quando eu crescer, eu vou dar-lhe um pé no traseiro dessa pessoa e vou seguir. É esse tipo de pensamento que tem acabado com as pessoas. Eu tenho acompanhado alguns casos, né? Eu vejo um artista famoso, que a mulher vendia coisa do lado dele, agora que ele está milionário, deu um chute na mulher, a mulher toma antidepressivos, hoje se mete na bebida, no álcool, e ele está com uma novinha, porque o homem não tem gratidão, o homem sem Deus. Mas veja, a fortuna dele está aumentando, diminuiu. Porque Jesus está dizendo aqui uma lei, uma casa que é dividida contra si mesmo. Jesus falou: essa não prevalecerá. Tem que haver concordância. Versículo 26, Jesus fala assim: se pois Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. O que Jesus está dizendo? Né? O que muitas vezes na briga o marido é o demônio, sua mulher. Porque o Satanás está dizendo, Jesus está dizendo: olha, Satanás não tem nada a ver com isso, não. É vocês que não estão buscando ao Senhor, é vocês que não estão orando, é vocês que não estão santificando a vida, e por causa disso, lá de vocês está se acabando, porque não há concordância, não há unidade. Querida, você já pensou, irmã, por que às vezes o teu marido nem explicou para você algo, mas você já é do contra? É um espírito maligno
que quer separar cada vez mais você, para o teu lar acabar na miséria. Porque a prosperidade vem quando, numa casa que há concordância, unidade verdadeira. Que há uma unidade na hipocrisia, é você dizer, ô meu querido, realmente eu não queria fazer isso. Eu não queria fazer isso. Mas já que você está recebendo isso e você quer, e eu sou a sua auxiliadora, pode contar comigo, eu quero que você me ensine, eu quero ser boa nisso, eu vou lhe ajudar como eu puder. Esse lá tem poder, está havendo concordância. Concordância. Isso gera poder. Aqui em Mateus 12, 25, falando do mesmo assunto, Jesus diz assim, Jesus, porém, reconhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, empobrecerá, se acabará, vai um para um lado, outro para o outro, os filhos vão dizer assim, eu para ter um casamento igual do papai e da mamãe, prefiro ficar solteiro, ficará deserto, né? E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Dividir. Entendeu? Porque às vezes é tão difícil para um jovem, ainda não casou, está em santidade, só quer estar junto, só quer estar no tititi. Às vezes o pai avisa, olha menina, está de madrugada fazendo o que não deve. Está falando, está lá, grudado, atiçando a carne. E às vezes agora está casado, senta um numa ponta da igreja, o outro no outro. Acabou a unidade. Por quê? Porque aquilo era pecado. E agora está desunido o que é. Entendeu? Antigamente era só uma falsa unidade. Estavam por instinto animal. Instinto da carne. Agora que deviam estar unidos, estão separados. Não conversam mais. Não partilham mais dos mesmos pensamentos. É só briga e confusão. E isso está fazendo as coisas não fluírem. É o que Jesus diz, olha, enquanto isso estiver acontecendo com vocês, enquanto não houver unidade, não houver concordância, esse lá ficará deserto. Se acabará. Entendeu, irmão? É isso. O que é que faz a unidade? Traz poder e bênção. A desunião, quando eu estou em espírito ligado com uma causa, em espírito ligado com alguém, numa luta, não, meu amor, vamos lá, a gente vai vencer, vai vir o que der e vier, você está desempregado, mas a gente vai vencer, eu sempre fui acostumado a trabalhar e tudo, pode ver, aquilo ali parece que é o remédio que aquele marido estava precisando, aquele homem, para dar virada. Quando é só cobrança, está faltando tudo, tu não sai para trabalhar, tu não consegue nada, e começa aquela briga, aquela cobrança, nunca ninguém levanta a cabeça naquela casa. Né? O livro de Provérbios diz assim, é melhor você estar numa casa que só tem verdura para comer, do que num lar que tem um boi cevado e é só briga e confusão. Não há unidade. Não é verdade, irmãos? Hoje eu agradeço a minha mãe, o homem que eu me tornei. Agradeço meu pai também.
Mas agradeço a ela, hoje é dia do aniversário dela. E é por isso que o diabo quer acabar com as estruturas de paternidade, de familiaridade. E hoje, na própria igreja, ninguém aceita a liderança de ninguém, é muito difícil. Porque um ambiente que está sendo preparado para o anticristo. A carnalidade está imperando. Mas Deus é paternidade. E eu sei, nós como igreja, eu sei quando um lar está bem com Deus, é quando esse lar está unido, você entra nesse lar, você sente até o ar está leve, porque os cônjuges estão unidos. Pode ter até um filho rebelde, mas quando a família está unida, aquilo não prevalece. Quando vê, ele vai estar lá junto também. Vai estar lá junto também. No livro de Salmos, capítulo 133, a palavra de Deus diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola das suas vestes. O que é o óleo? O óleo simboliza o Espírito Santo. O óleo, quando o óleo que escorre da barba do sacerdote, é a unção. A unção, você só vai ter um lar ungido, uma vida ungida, uma empresa ungida, quando você é filho, quando você aceita o sacerdócio de Deus na sua vida. Então a unção do Senhor vai fluir na tua vida. Quando você está em concordância com Deus. Quando eu sei que eu estou em concordância com Deus? Quando eu estou em concordância com a pessoa de Deus na minha vida. Quando eu estou em concordância, não precisa falar nada, o Espírito Santo está lá. O que acontece no casamento? Que diz que quando duas pessoas se unem através do casamento, e fala, o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Mas não é 2, não é 2 dobras, por que 3? Porque quando você se une com uma esposa, a esposa com o marido, estão no mesmo propósito, ligados no mesmo propósito em espírito, em unidade profunda, unidade de espírito. O Espírito Santo vem e forma uma tríplice aliança. Eu digo, como é o que Jesus está falando? Não há como quem está unido em espírito, uma verdadeira unidade, não dá certo as coisas. O Pai vai fazer dar certo. Porque estão unidos. E os problemas que acontecem é para testar a nossa fé. É muito fácil dizer que ama a Deus, servir a Deus, quando tudo parece estar indo bem. É muito fácil dizer que está apaixonada por esse homem, coitado. Né? Que às vezes quando eu conversei com a apóstola Samira, uma das primeiras coisas que eu vi, quando eu fui puxar um trecho da Bíblia para ela ler, ela fez assim, digo, é cega. Só comprei o óculos para ela depois do casamento. Depois do casamento eu dei o óculos para ela. Ela viu, já não podia mais voltar atrás, já estávamos casados. Brincadeiras à parte, irmãos. Com certeza. Um lar onde há unidade, há a presença de Deus. E Jesus fala aqui, olha, onde há unidade, há sucesso. Há sucesso. Há vitória. Né? Diz, a unidade é como óleo precioso, é o azeite do Espírito. Aonde há unidade, desce o cordão de 3 dobras, desce o Espírito Santo. Naquela união, entre 2 ou 3 pessoas, e se for 100 pessoas, o cordão de 101 pessoas não se quebra com facilidade, porque o é o Espírito Santo. Eu vou te explicar para você entender. Fornalha acesa.
Quem adorar outro Deus que não for a imagem de Nabucodonosor, vai ser lançado na fornalha 7 vezes acesa. Sadraque, Mesaque e Abednego. Um olhou para a cara do outro e disse: vamos nos unir no mesmo propósito. Nós não vamos nos ajoelhar na imagem de ninguém que não seja o nosso Deus. Aqueles 3 jovens, sem a proteção de Daniel, que ali não fala em Daniel, Daniel não estava lá perto deles para livrar. Eles se uniram num só propósito. E eles decidiram: se Deus quiser que a gente seja jogado nessa fornalha, a gente vai ser. Se não, seja a vontade de Deus. Mas nós não vamos. Está fechado? Vamos estar unidos? Vamos orar, vamos fazer esse propósito. Vieram falar: olha, Nabuco, esses 3 sátrapas aqui, governadores das tuas 3 províncias, disseram que não vão se ajoelhar nada. Eu tua imagem que só adora o Deus deles. Chama ele. Olha, Sadraque, Mesaque e Abednego gostam muito de vocês, mas eu dei um decreto. Pode ser que vocês não entenderam. Eu vou mandar tocar de novo a cítara, o tambor, as trombetas. Quando vocês ouvirem, vocês se ajoelharem e adorar, pronto, meus filhos, não vai acontecer nada. Senão, fornalha. Ele disse: não perde tempo, meu Senhor, nós não vamos nos ajoelhar. Nós servimos ao Deus vivo. Nós só nos prostramos perante o nosso, só nos prostramos perante o nosso Deus. Fica tu sabendo, Nabucodonosor, que nós só nos prostramos perante o nosso Deus. É aquilo que eu sempre falo. Tem mulher: meu marido, eu estou submissa. Você tem que estar submissa se ele não está em pecado. Se ele está te pedindo uma coisa que é pecado, você não tem que ir atrás, não. Sadraque, Mesaque e Abednego eram submissa a Nabucodonosor. Ponto. A partir do momento que ele disse: não, vocês não vão mais adorar o Deus de vocês vão adorar a mim. Acabou a servidão. Acabou a submissão. Nosso Deus tem que ser inegociável. Entendeu? Aí o que aconteceu? Tocaram, não se ajoelharam. Nabucodonosor teve um prejuizão, porque ele mandou vários valentes da sua guarda pessoal, e aí foram jogar eles na fornalha, morreram, próximos à fornalha de tão quente que ela estava. Aí passou um segundo, os negros que foram jogar lá fora, torrado, e o Sadraque, Mesaque, o Abednego, mais um que parece o filho dos deuses. O quê? Nabucodonosor disse: será que um dos guardas sobreviveram? Não. Pô, não eram 3 homens que nós jogamos na fornalha? E por que eu estou vendo 4? E o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Era o próprio Senhor Jesus que estava andando com eles, porque o cordão de 3 dobras se tornou em 4 dobras. Eles estavam unidos num só propósito, num só pensamento, em espírito. Então o Senhor estava com eles. Quando o Senhor está com você, meu irmão, não tem desemprego, não tem coronavírus, não tem fornalha, não tem inimigo, não tem nego que não goste de você no trabalho, não tem nada disso, irmão. Porque o Senhor está com você. Tudo vai dar certo. Agora, onde não há unidade de propósito, não existe. Então Deus diz aqui: olha, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali é onde? Ali no lugar da unidade de propósito, unidade de espírito. Livro de Provérbios diz, né? Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Ou seja, só é a humanidade, gosta de estar comendo, gosta de estar no meio, a igreja é igual um clube, mas o seu coração não está contigo. Não está unido em propósito, não está unido em espírito.
Qualquer coisinha eu vou sair dessa igreja. Eu quero outro líder. Eu quero outra pessoa. Não é mais referencial. Na hora de tirar lá da cova dos leões, no meio do fogo, foi uma benção. Agora não é mais referencial de líder para mim. Meu líder de célula. Porque ele tem menos estudo que eu, é mais novo que eu. Queridos, a Bíblia diz, o local da bênção é o lugar da unidade. Se você não está unido em espírito, você está amaldiçoado. O apóstolo Eli, eu botei em todos os nossos grupos, trouxe uma palavra, 18 minutos essa semana, Salmo 1. Que palavra! Que ele fala do homem que anda no conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores. Ele diz, esse homem é um homem amaldiçoado. Ele não está ligado em propósito com seu pastor, com seu Deus, com seu líder de célula, mas ele está ali se sentindo bem no meio dos mundanos, das práticas erradas. Bem-aventurado o homem, mais que feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O contrário disso é amaldiçoado o homem que se detém no caminho dos pecadores, que se assenta na roda dos escarnecedores e que anda no conselho dos ímpios. Engraçado quando, como mestre, ele, em um pequeno versículo que a gente já pensa que é bate, revira e veste, ele consegue nos mostrar muitas coisas. E aí a gente vê porque muita gente na igreja não consegue ser feliz, não consegue ser próspero, não consegue vencer a imoralidade, não consegue vencer o pecado porque não está ligado em espírito com suas autoridades, não está ligado em espírito com o propósito do Senhor aqui na terra. É isso que está dizendo, meu filho, o lugar da bênção é a unidade. Ali é o lugar da bênção. Como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É o que Jesus falou. Jesus disse assim, toda a casa, todo o reino, toda a empresa que está dividida entre si, não prevalecerá. E aqui está dizendo, o lugar da bênção é o lugar da verdadeira unidade, da unidade de espírito. Espírito, ligados, unidos. Queridos, olhe para 3 pessoas e diga assim, o diabo não é criador de nada. Fale assim para essas pessoas. Fale. Diga, o diabo não é criador. Tem gente que fala diabo, já diz cruz credo. Ele não faz nada, você é mais poderoso que ele. Você tem Jesus, ele está debaixo dos seus pés. Amém? O último macumbeiro que chegou comigo, me desafiou e disse assim, olha, não dou 3 dias para te estar numa cadeira de roda. Hoje ele tem as 2 pernas amputadas. Eu não desejei mal, nunca orei, nunca fiz nada. Mas uma coisa eu fiquei triste, eu digo, não fale isso. Que o meu Deus é maior do que o seu. Você não tem que temer o mal. Pastora Fátima que não me deixa mentir. Ela estava lá comigo nesse dia. Então, queridos, eu estou aqui, ó, com essa minha pança, correndo, entendeu, gente? É isso, é simples. Jesus falou, pelos seus frutos os conhecereis. Fruto. Então,
aqui em Gênesis capítulo 11, eu só não vou ler, eu vou só falar. A Bíblia diz que em toda a terra havia a mesma língua e de uma mesma fala. Todos estavam em concordância de construir uma torre para ser igual a Deus. Entendeu? Aí, o que eu me espantei aqui, quando eu não tinha muita intimidade com a palavra de Deus, foi a reação de Deus. Né? Eles pensavam assim no versículo 4: edifiquemo-nos uma cidade, uma torre, cujo cume do topo nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Qual era o medo deles? Ser espalhados. Eles não queriam, eles queriam continuar unidos, porque eles sabem, a gente está junto, ninguém vai meter a cara aqui, a gente tem poder. Oh, se todo crente entendesse isso, não haveria divisão nem facção na igreja. Meu grupo. Entendeu? Estamos juntos, para fazer o mal. Veja aqui o que o Senhor fala no versículo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um só propósito, e todos têm a mesma língua, falam a mesma coisa. A hora que a igreja do Senhor, todo mundo aqui, o cara vinha reclamar: poxa, o pastor está falando toda hora em minac oficial, em tudo. Eu também queria te falar isso. Já te escreveu? Mesma língua, mesmo propósito. Poxa, já 3 irmãos me ofereceram o chopp para o Congresso Jovem, eu também já ia te oferecer o meu. Unidade de propósito. Unidade. Farinha do mesmo saco. Entendeu? Unidade de propósito. Ser igual. Estar unido. É isso que eu tenho que fazer, eu estou com o espírito. O que foi que fez Davi ter sucesso? Hein? Quem era Davi? Um menino franzino que não serviu para o exército da época. O que foi que fez ele ter sucesso? Ele foi o único que se juntou ao espírito de Saul e que foi enfrentar o gigante pelo rei. E que não aceitou um homem afrontar o exército do Deus vivo. Então o propósito de Davi se uniu com o propósito de Deus. E naquele momento, um baixinho, fraquinho, com uma baladeira, derrotou o gigante que tinha escudeiro e tudo. De mais de 3 metros de altura. É isso. Unidade de propósito. Aí o que foi que fez esse cara ser o rei, que disse assim: já não tenho mais inimigo vivo na terra. Ele tinha um Seba, que o cara, com uma lança, matou 800 negros. Você não faz isso só por dinheiro. Você não faz isso por posição. Você faz isso por amor, porque esses homens, esses 11 guerreiros que ficavam do lado de Davi, esses 11 guerreiros amavam Davi, eles tinham o mesmo propósito que eles eram unidos por paixão, por coração, ao ponto de Davi murmurar: eu estou com vontade de beber uma água lá do poço que fica em Ananindeua. Que é na frente a cidade que Davi falou, era como se fosse aqui a nossa, que fica na frente da cidade de Belém. Queria beber lá em Ananindeua, que hoje é Benevides, né? Benevides tem as melhores fontes de água do estado do Pará. A gente mora lá em água mineral. Eu até estranho, pedi um copo de água mineral para a pastora Lili, e tomei e estranhei. A nossa lá é muito mais pura que o dos Heredes. Sente aquele gostinho de coisa, de mistura. Lá é uma água pura, né? Eu entendo. Hoje, quando eu bebo água por aí, a gente estranha. Veio um dia desse, o tio Zeca estava falando isso. Pastor, a gente bebe água por aí, né? Não é a mesma coisa aqui em casa, né? Aqui nos Heredes. É verdade. E Davi desejou, disse: se eu beber um pouco daquela água do poço, daquela cidade que fica na frente de Belém.
Ele murmurou isso no momento de guerra. Aqueles homens olharam para a cara do outro, piaram o seu cavalo e fá, cabeça rolando, pegaram o seu vasilhame de água, de couro de carneiro, trouxeram para ele. O que é isso? É a água que o Senhor queria beber. Bebe. A Bíblia diz que Davi ficou tão constrangido que ofereceu a Deus aquela água. Disse: como eu posso beber do sangue dos meus guerreiros? Mas ele não pediu. Aqueles homens estavam unidos em propósito. Por isso eram homens que matavam 800 quando precisavam, 300. Todo mundo foi embora e Simei defendeu a plantação de Israel. Veio o exército inimigo quando o povo foi embora para destruir a comida do povo. E ele sozinho defendeu a comida de todo o povo. Quando o exército chegou de volta para ajudar ele, ele já tinha destruído todo mundo. E ele ainda disse assim: pegue os despojos de vocês. Dividiu o despojo com seus amigos. O que é isso? Unidade de espírito. Ele podia dizer: olha, ninguém toque em nada, porque essa luta é minha. Eu venci sozinho. Ele disse: não, meus irmãos, pega a parte de vocês do despojo. Entendeu, queridos? É isso. Então Deus disse: eis que o povo é um, fala a mesma coisa. Eia, versículo 7, desçamos, Deus disse, vamos descer. Para quem? Para o Espírito Santo e para Jesus. Veio a Trindade. Deus disse: olha, isso é tão forte, ninguém pode deter esses caboclos, eles estão unidos. Enquanto eles estiverem unidos, Deus falando, está aqui, versículo 6 de Gênesis 11. O Senhor disse: eis que o povo é um, todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Tanto a unidade para o mal, como a unidade para o bem funciona. Gera poder. Quem estava falando isso aqui? Deus. Não foi o santo não sei o quê, não foi um sacerdote. Deus falou. Olha esses caboclos, olha aí Jesus. Estão unidos. Fala a mesma coisa. Estão no mesmo espírito. Ninguém pode deter eles. Eles vão tudo morrer asfixiados. Tentando fazer essa torre. Desçamos. Pediu ajuda, Deus pediu força para a Trindade. Desçamos, porque unidade se combate com unidade. Nós estamos vivendo momentos que o império das trevas está unido para destruir a família. O império das trevas está unido para desconstruir o que Deus fez por nós. O império das trevas está unido para dizer que Deus não existe, que a igreja não tem poder. O império das trevas está unido, enquanto muitas vezes a igreja está discutindo, a igreja está fazendo uma unidade para o mal, você só destrói com uma unidade do bem. Deus podia dizer: eu vou lá, que negócio é esse aí? Não foi isso que ele fez. Desçamos e confundamos a linguagem deles. O que Deus fez? Qual é a força dele? Unidade de espírito. Vamos fazer um falar diferente do outro, ninguém vai se entender, e ó. Qual era o medo deles? Ser espalhado pela terra. Aí Deus foi lá e misturou a língua deles. Falava francês, outro alemão, outro inglês, outro castelhano. E brigaram, não se entenderam. Qual era o objetivo deles? Não ser espalhado. Então, veja o versículo 9. Por isso se chamou o seu nome Betel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. Eu disse: pois agora, como Deus conseguiu espalhar eles? Desunindo. Como é que como é que o diabo está enfraquecendo o teu lar hoje? Com a tua desunião com a tua mulher, com os teus filhos.
Eu estava meditando quanta coisa a nossa família já venceu, porque a nossa família é uma família forte, unida. Deus te livre. A gente pode ter desentendimentos. Não toca em nenhum. Não toca na minha irmã Suzana, está tocando em mim, na minha irmã Vanessa. Meu irmão Emanuel, no meu pai, na minha mãe. Eu dou a vida por eles. Porque é família. Pelos meus filhos. Tem gente que abre a boca, parece que é orgulho dizer, não suporto mais essa casa, não suporto mais essa mulher, não suporto mais esse homem, então sai fora. O pastor Renê Terranova que conta uma história que ele estava no aeroporto, em Brasília, parece, São Paulo, esperando o voo para Manaus, de repente chamaram para aquela parte reservada, que passa as bagagens de mão, e o voo teve um atraso, e um cara chegou do lado dele e disse assim, poxa, além de eu ir para essa cidade insuportável, quente, ainda tem essa espera. Ele disse que ele reinou e disse, o que você vai fazer lá? Fica por aqui, não vai para lá não. A gente precisa ter amor pelo nosso povo, amor pela nossa cidade, amor pelo nosso país, amor pelas nossas famílias. Isso é unidade, está unido em espírito. Queridos, aqui os próprios paraenses avacalham Pará. Estava vendo no Face, eu não sei, tem muitos irmãos aqui que devem ter visto isso, né? Uma senhora, não sei, eu faço parte de um grupo que é do Pará, e uma senhora chorando, reclamando, porque postou a foto do lugar dela, um rio lindo, um lugar lindo, e aí começaram, esse rio horrível, esse lugar atrasado. E ela, poxa gente, isso é uma falta de respeito, é o meu lugar. E ela estava triste. Eu digo, minha irmã, eu fiz uma mensagem para ela, eu digo, não fique triste. Jesus foi perfeito e não agradou a todos. Tenha orgulho do seu lugar. Ele é muito bonito. E mesmo que não seja para todos, o importante é que ele seja para a senhora. Você tem que ser feliz no seu casamento. Se você não valoriza seu casamento, quem é que vai valorizar? Se você não valoriza seu esposo, sua esposa, quem é que vai valorizar? Se você não valoriza seus filhos, seus pais, quem é que vai valorizar? Se você não valoriza o seu Deus, quem é que vai valorizar? Se você não valoriza o trabalho que você teve para ter essa casa, e você só vive amaldiçoando essa casa, falando mal da casa que Deus te deu, quem vai te dar uma casa melhor? Unidade, irmãos, de espírito. O que aquele povo tinha medo? De ser espalhado. O que muita gente está pensando? Não anda em concordância de espírito com as coisas de Deus, e está sendo espalhado dos seus objetivos, perdendo sua família, perdendo a visão de Deus na sua vida, sofrendo. Porque a unidade tem que ter uma direção. Por isso que Deus levantou pastores. É por isso que no livro de Apocalipse, Deus não fala a igreja, Deus fala o anjo da igreja. Deus escolhe seus pastores para conduzir o rebanho. E aqui Jesus, em Provérbios, capítulo 11, versículo 14, ele diz assim, eu
Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Não havendo sábia direção, não há unidade no ambiente avacalhado, em que todo mundo fala o que quer, em que não tem uma palavra final. Que é isso que esse pessoal quer fazer, a doutrina do caos. Ninguém manda em nada, não tem mais pai, não tem mais família, não tem mais autoridade. Olha aí os professores, cada vez menos pessoas querem ser professor. Muitas vezes as pessoas pensam que é por salário, não é? Já vi muito professor dizer, pastor, eu não quero mais ser professor, porque hoje a gente não pode falar nada para o aluno dá-lhe na nossa cara, nos desrespeita, e a gente se sente um nada. Eu tinha uma loja de aquário, o pastor Valdo, sabe, ficava lá e um professor muito famoso aqui da cidade, que dá aula num colégio de renome aqui, que ficava lá perto da loja, ele era nosso cliente. O nome dele, hoje ele é um dos caras mais conceituados de cursinho, essas coisas. História, parece que ele leciona. E uma vez eu perguntei para ele, porque ele foi meu professor, por que ele não ensina mais o segundo grau? Por que ele não ensinava mais? Porque dava menos dinheiro? Ele disse para mim, Elde, eu era muito mais realizado quando eu ensinava segundo grau. Porque cursinho, o cara que faz cursinho, ele chega, quem quiser cochilar, cochila, quem quiser assistir aula, ele vem porque ele quer passar no vestibular. Geralmente é pessoas maduras. Eu não quis mais lecionar, porque eu já levei 2 socos de aluno. Uma pessoa me desrespeitando. Dobraram o meu salário, eu ganhava o dobro que eu ganho hoje lecionando cursinho, mas eu não quero. O Valdo conheceu. Eu não quero. Hoje o professor é desrespeitado, a autoridade, porque as autoridades estão sendo desconstruídas. Desconstruídas. Não havendo, sabe, a direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros, de autoridades, há segurança. Nós temos que estar unidos com o propósito de Deus. Deus levanta um anjo para cada igreja, e nós temos que estar unidos. Nós temos que estar unidos no nosso lar. Você, irmã, escolheu esse homem para marido. Se você rachar, aí que a coisa não vai andar. Se você dizer que ele não presta, o seu lar nunca vai prestar. Entenda isso. Nós não escolhemos pai e mãe. Felizmente tem gente que, como eu, teve pai e mãe maravilhoso. Mas você não escolhe. Mas hoje Deus te escolheu. Hoje você é filho, filha de Deus. Una-se ao Espírito do Senhor. Deus te deu um pai, uma mãe espiritual. Às vezes Deus nos pede tão pouco, a gente fica resistindo. Como eu falei na Santa Ceia, às vezes é para apertar um botão. Fazer uma postagem. Para divulgar um canal da igreja que vai trazer recursos para a igreja. Tem gente que resiste a isso. Por quê? Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. E a Bíblia diz que essa pessoa vomitará o bocado que comeu, ou seja, vai perder tudo, é o que Jesus está falando. E perderá suas suaves palavras, ou seja, sua paz.
A paz pertence ao reino. Você só pode ter paz se você está unido em espírito com o propósito de Deus na sua vida. Está sendo direcionado. Eu poderia, Paulo, de uma maneira mais técnica, mais clara, né? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, ele fala de uma maneira clara sobre essa lei, né, da concordância. Ele diz: rogo-vos, irmão, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Que seja farinha do mesmo saco, fale tudo a mesma coisa igual. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. No mesmo parecer. Unidos. Na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Falando igual, andando igual, sendo igual. Honrando uns aos outros. Eclesiastes 4:9. Anota aí, para você não dizer, o pastor está pegando trechos isolados, paralelos e tanta coisa hoje. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caído não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Né? Acho engraçado quando a apóstola Samira quer namorar, ela diz: ai, está tão frio, aumenta o ar. É realmente, né, irmãos? Um aquenta o outro, um ajuda o outro. Unidade, irmão, não é só você achar só o meu marido que tem que trabalhar. Vai chegar um momento que você vai ter que vender uma coxinha para ajudar o teu marido. Pode ser que você precise arregaçar a manga também. É isso que está dizendo aqui. Versículo 12, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Melhor é um jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa de molestar, que não aceita conselho. A Bíblia está dizendo, é melhor tu ser um jovem pobre, mas sábio, porque tu recebe a repreensão com amor, do que tu ser um rei, tu já ter família, já ter um monte de coisa e não aceita nada. Um rei que não aceita repreensão, não aceita ser chamado para unidade. Muita gente não gosta, eu não gosto de trabalhar em equipe, por quê? Porque você aprende a ceder, você vai engolir pessoas. Quando eu não tinha Jesus, o que eu pensava? Eu não ia com a cara, eu não vou com a cara do Raimundinho. Então, ele fazia alguma coisa que me desagradava, eu virava a costa e ia embora. Eu não tinha porquê estar aguentando uma pessoa que eu não queria estar perto, que eu não gostava. Por que muita gente não gosta dos irmãos de estar unido? Porque a Bíblia diz: agora, se tu depender de ti, tu tem que fazer tudo para ter paz com o Raimundinho, tudo para amar o Raimundinho, tudo para estar bem com teus irmãos. Palavra de Deus. Palavra de Deus, irmãos. Né? Então, o que acontece? A Deuteronômio 32:30. Aqui Deus está falando do cordão de 3 dobras, está dizendo, olha, quando tem 2 caboclos unidos para cima, ou 3, ou 2,
ou 4, ou 100, ou 200. É nisso que eu estou. Eu digo, eu faço cordão. Se é 2, vai virar 3. Se é 2, vai vencer 20.000. Porque eu vou estar com eles. É isso que diz aqui Deuteronômio 32:30. Como poderia que um só perseguisse 1.000 e 2 fizesse fugir 10.000? E se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Deus está dizendo, tu estás vencendo, tu vais vencer pelo poder em mim que está na tua vida. Porque tu estás seguindo o meu propósito. Eu é que te dou a vitória. Mas tu tem que estar unido. Tem que estar unido. Porque, um faz fugir 1.000. Um com Deus. Você está sozinho, está com Deus, está fazendo a obra de Deus, não tem ninguém lá do teu lado. Você vai fugir 1.000. Mais 2. Quanto, irmão? Faz fugir quanto? 10.000. Cálculo insano. Um faz fugir 1.000 com Deus. Mas 2 unidos num só propósito com Deus. Um lar em que o marido e a mulher estão unidos juntos. Um abençoando o outro, lutando do lado do outro. É por isso que o diabo diz por trás de um grande homem, que traz nada. Atrás de um grande homem tem uma grande mulher frustrada. É do lado. É ao lado. 2 fazem fugir 10.000. E eu vou finalizar. Como eu disse, com a palavra que eu comecei. Lembrando a você. O que Jesus pensa disso em Mateus 18:19. Diz, em verdade também vos digo, que se 2 entre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Uma andorinha não faz, mas 2 faz fugir 10.000. 2 unidos. Imagine aqui que temos mais de 1.000 membros unidos, hein? Imagine se o Espírito Santo fala hoje com a maioria de vocês. Pelo menos 400 de nós eu vou me unir ao meu apóstolo. Todas as postagens dele, nossos grupos, eu vou replicar isso para todos os meus grupos. Vou ajudar. Em pouco tempo estaríamos recebendo uma ajuda de custo do YouTube de 50, 100.000. E esta igreja ficaria suprida. Missionários seriam enviados. Pastores não iam mais precisar trabalhar em outros trabalhos. Pessoas aqui iam ser contratadas para viver para Deus, tendo um salário digno para a sua família. Mas como Deus vai estar conosco? Na unidade de espírito. Unidade de espírito. Farinha do mesmo saco. Quando estamos unidos. Unidos com o nosso pastor. Quando Gideão chamou o povo, 24.000 se manifestaram. Deus disse, tira os covardes, 14.000 ficaram para trás. Depois, tem muita gente aí, Gideão. Tu vai só ficar com os vigilantes, com os que estão... Vai mandar a galera beber água. Passar a mão na... O que meter a cara na água, ir nadar no rio, e brincar, capota fora. Só vai escolher os que, tiverem do teu lado assim, bebendo água e vigiando, te protegendo a sua retaguarda, seus próximos.
Ó, vem tu, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E os que estavam pulando, nadando, então no mês de julho, né, nós largaram a igreja, estou de férias de Deus. Se fica. Vem para cá, os 300. Pá, o resto está dispensado. Senhor, o que é isso? Até que, para um exército de 40 mil, 3 ou 4 para 1, tá legal. Não é possível, mas 300 para 40 mil, eu disse, te preocupa, eu sou o 301. Eu vou estar com vocês. Esse cordão de 301 dobra não se quebrará com facilidade. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Eles lutaram? Sim ou não? Eles só obedeceram. Se uniram em espírito. Deus disse, pega fogo, mete no cântaro, esconde, quando grita a tal hora, quebra coisa e vocês vão levantar o fogo e gritar, o exército inimigo, vão encontrar nós, emboscada. Um saiu matando o outro. Um saiu matando o outro. E Gideão lá, eram 100 ovelhas, todas no aprisco. Eram 100 ovelhas, ninguém foi lutar não. Que o pastor mandou. Entendeu, irmãos? É assim. Quando nós estamos no mesmo espírito com as nossas autoridades, mesmo espírito no nosso lar, como marido e mulher, pais e filhos, no mesmo espírito na empresa, ao invés de todo mundo estar querendo só tirar proveito, está ali, o que eu posso ajudar essa empresa para ela dar a volta por cima? Eu posso ajudar a minha igreja a dar um salário digno para os meus pastores, pagar o seu aluguel. É isso. Unido em espírito. Aí o Senhor vem e trança com você. E ninguém poderá te resistir. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque fizeste do Altíssimo a tua morada. Não é? Em verdade, também vos digo, se 2 dentre vós sobre a terra, palavra de Jesus, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Olhe para 3 pessoas e diga, palavra de Deus. Amém? Nós vamos ter o nosso congresso jovem, dia 30, 31, 1 e 2, começa a última quinta-feira do mês de julho, e pega sábado, dia 1º de agosto, domingo, dia 2, e o retorno na segunda-feira, bem cedo, dia 3, ou a gente vai trazer aqueles irmãos que precisam trabalhar depois da programação. Mais cedo, à noite no ônibus. Então, queridos, já tem 160 jovens inscritos. Será um congresso muito abençoado de santificação, geração santa. É o título do congresso. Você que é casado, que é um jovem casal, você que é casado e tem muita dificuldade, e que quiser estar lá nesses dias, se inscreva. Há muito tempo nós estamos sem encontros, estamos impedidos. Então vai ter isso, vai ser tremendo. Vamos estar ali, buscando a Deus, né? Estando na presença de Deus. É isso, irmãos. Hoje, o que Deus está esperando de nós é que estejamos unidos em espírito. A gente vê
Eu vejo a dificuldade que os irmãos de Tucuruí, por exemplo, têm de transporte, de estar aqui. Nossa van não estava bem. Né? Outra vez o pastor Rodrigo falando para mim essas dificuldades. Eu digo, o que o senhor me diz, mestre? Só tem uma coisa, Rodrigo, ganhe um prefeito para Jesus. Ganhe um prefeito. E ele deu aquele sorriso, como quem se diz, a fé do Senhor é muito grande, porque às vezes a gente limita o Deus que a gente tem. E falei isso com a Leide. Vocês precisam, uma pessoa importante. Jesus ia nas pessoas importantes. E, quer dizer, hoje, frequentando a célula, o assessor dele já é da igreja principal, né? Ele já arrumou estadia para a gente quando a gente quiser ir lá, arrumou um ônibus com 45 lugares, combustível e tudo, porque Deus é Deus. Quando você acredita no seu profeta, as coisas acontecem. Crede nos seus profetas e prosperareis. Vão vir com ônibus. Quem vai mandar? O prefeito. Para mim, hoje, é um dia muito feliz. Nesse momento, né, eu gostaria que todos os pastores do nosso ministério subissem aqui no púlpito. Gostaria que o Denis subisse aqui, a Bárbara, e toda a